Esta é uma história ficcional sobre perda, escolha e sobre a forma inesperada como a vida, por vezes, obriga alguém a voltar a erguer-se quando tudo parece já ter acabado. Quando o homem que lhe prometera futuro morreu de um dia para o outro, Leonor ficou convencida de que o mundo tinha terminado ali mesmo. E, no entanto, foi precisamente no lugar onde ela acreditava que só restavam ruínas que começou a nascer uma nova força. Se ao longo desta história alguma atitude das personagens lhe parecer familiar, deixe a sua opinião nos comentários. E se aprecia narrativas humanas, intensas e sem exageros, deixe o seu gosto e acompanhe o canal. Durante semanas, Leonor quase não reconheceu a própria vida. Sentava-se no sofá da sala, olhava para um ponto qualquer da parede e deixava as horas passarem sem notar a mudança da luz, sem ouvir verdadeiramente as vozes à sua volta, sem sentir vontade de responder a quem tentava arrancá-la daquele torpor. A amiga mais próxima, Marta, fazia o que podia. Levava comida, abria as janelas, puxava a conversa, insistia para que Leonor desse pelo menos um pequeno passo de cada vez. Mas a dor da viúva não obedecia a conselhos. Ela continuava fechada dentro daquele último telefonema, como se a vida tivesse ficado presa nessa chamada. O marido, Tomás, tinha partido para uma viagem de trabalho com um entusiasmo quase juvenil. Falava de um novo contrato, de expansão, de segurança para os anos seguintes. Dizia que se tudo corresse bem, a empresa entraria numa fase completamente diferente. E repetia, com aquele sorriso fácil que lhe era tão característico, que depois de estabilizarem ainda mais o negócio, pensariam finalmente em filhos, numa casa maior, noutras rotinas, noutros planos. Leonor recordava cada palavra. Recordava também o modo como ele a beijara antes de sair, como se a separação de poucos dias fosse apenas um detalhe banal de um casamento feliz. 2 dias depois, Tomás ligou-lhe. A voz vinha carregada de pressa e alegria. Tinha corrido bem. O contrato estava fechado. Havia novo mercado, novas possibilidades, novo fôlego. Leonor rira-se do entusiasmo dele. Pedira-lhe que regressasse depressa. Dissera-lhe que tinha saudades. Essa foi a última conversa entre os dois. Nessa mesma noite, um número desconhecido apareceu no telemóvel dela. Do outro lado, uma voz neutra, treinada para transmitir o impensável, informou-a de que Tomás tinha perdido o controle do carro e sofrido um acidente fatal. Houve mais palavras, houve explicações, houve pormenores. Leonor não reteve quase nada. Ficou apenas com a sensação de que o chão desaparecera. Passaram 2 meses. Para toda a gente à volta dela, era tempo de recomeçar aos poucos. Para Leonor, porém, o relógio continuava parado. Marta, que trabalhara anos na mesma empresa e conhecia bem a dimensão do negócio que Tomás deixara, lembrava-lhe que havia responsabilidades, contratos, pessoas dependentes daquela estrutura. Leonor ouvia sem responder. Não era indiferença, era incapacidade. A dor tinha lhe roubado até os reflexos mais simples. Havia dias em que se esquecia de comer, outros em que mal dormia, e quando finalmente adormecia, acordava em pânico, como se a notícia da morte tivesse acabado de chegar outra vez. Numa dessas visitas de Marta, aconteceu algo que nenhuma das duas esperava. Leonor levantou-se a meio da conversa e correu para a casa de banho, dominada por uma náusea súbita. Voltou ainda mais pálida. Marta observou-a em silêncio por alguns segundos. Depois arregalou os olhos. Primeiro não disse nada. Depois perguntou, quase em sussurro, aquilo que Leonor ainda não tivera coragem de pensar seriamente. A possibilidade caiu entre as duas como uma pedra num lago imóvel. Leonor tentou negar, mas bastou fazer contas, recordar os últimos dias antes da viagem de Tomás, sentir de novo o corpo estranho dentro da própria rotina, para perceber que essa hipótese não era absurda. Era real. A consulta confirmou tudo. Leonor estava grávida. E aquela notícia, em vez de a afundar ainda mais, devolveu-lhe um eixo. Pela primeira vez desde a morte do marido, ela sentiu que o futuro lhe exigia presença. Já não se tratava apenas da sua tristeza. Havia uma vida a crescer dentro dela. Havia alguém que não podia depender de uma mãe vencida pelo luto. Isso não apagou a dor, mas obrigou-a a reorganizá-la. Leonor começou a alimentar-se melhor, a dormir quando conseguia, a comparecer às reuniões mais importantes, ainda que por pouco tempo. Aos poucos, a névoa começou a dissipar-se. Como herdeira legal,
Leonor assumiu o controle da empresa que o marido deixara. Fê-lo, no entanto, de forma discreta. Não queria o seu nome nos jornais, nem comentários de corredores, nem convites disfarçados de interesse empresarial. Era ainda muito nova. Sabia pouco do lado visível da gestão e conhecia bem a forma como certas pessoas olham para uma mulher viúva, jovem e com patrimônio. Por prudência, preferiu que o comando prático da operação ficasse nas mãos de Diniz, engenheiro de produção e braço direito de Tomás havia anos. Diniz era daqueles homens que não falavam muito, mas em quem se percebia imediatamente a firmeza. Conhecia a empresa por dentro, compreendia a visão do antigo dono e, acima de tudo, não inspirava medo nem vaidade, inspirava confiança. A gravidez decorreu melhor do que Leonor imaginara. O mal-estar inicial passou depressa. As consultas tornaram-se uma rotina tranquila. A ansiedade diminuiu. O que antes parecia insuportável foi ganhando outra forma. Ela arrumou as roupas de Tomás com lágrimas, mas sem desabar. Guardou fotografias, escolheu o berço, comprou pequenas peças de roupa e, num gesto silencioso, começou a construir um futuro que meses antes lhe parecia ofensivo. Quando o bebê nasceu, o menino robusto e sereno deu-lhe o nome de Martim. Ao pegá-lo ao colo pela primeira vez, sentiu que não estava a trair a memória do marido por continuar viva, estava a honrá-la. Na saída da maternidade, além de Marta, também Diniz apareceu. Levou flores simples, sem exagero, e ficou à distância certa, como alguém que queria ajudar sem invadir. Leonor reparou nisso. Reparou também na forma como Marta corou quando Diniz lhe dirigiu a palavra. Havia entre eles uma timidez que divertiu Leonor pela primeira vez em muito tempo. Ainda dentro do carro a caminho de casa, ela provocou a amiga, arrancando-lhe um sorriso envergonhado. Era um detalhe pequeno, mas revelador. A vida, mesmo depois da perda, continuava a abrir frestas por onde entrava a luz. Os 2 anos seguintes passaram com a velocidade estranha dos períodos intensos. Martim cresceu, entrou na creche, começou a falar, a correr, a fazer perguntas atrás de perguntas. Leonor voltou gradualmente ao trabalho presencial, primeiro em horário reduzido, depois com mais consistência. A empresa prosperava. Sob a gestão visível de Diniz e com as decisões estratégicas que Leonor tomava nos bastidores, o negócio consolidou-se e ganhou ainda mais estabilidade. Ao mesmo tempo, Marta e Diniz aproximaram-se de vez. O que começou com conversas cautelosas acabou num compromisso sério. Quando ele a pediu em casamento, Marta teve medo. O medo não era dele, era da vida. Tinha assistido de perto a tragédia da amiga e aprendera, da pior maneira, que a felicidade por vezes assusta. Leonor foi a primeira a chamá-la à razão, lembrando-lhe que o risco de sofrer não desaparece por se recusar a amar. Pouco depois, Marta aceitou. Casaram-se sem alarido, numa cerimônia simples e feliz. Foi também nessa altura que outra empresa entrou no caminho de Leonor. Um grande promotor imobiliário, dirigido por Artur Faria, atravessava um momento delicado. Um fornecedor falhara prazos importantes, havia obras ameaçadas e a reputação da empresa podia sofrer. Pressionado, o diretor de compras, Rodrigo, começou a procurar alternativas. Ligou para dezenas de sítios, ouviu preços absurdos, promessas vazias, prazos impossíveis. Até que, quase por acaso, encontrou a empresa de Leonor. A resposta que recebeu ao telefone surpreendeu-o. Do outro lado, uma mulher segura explicou-lhe, com clareza e objetividade, tudo o que tinham em estoque, os prazos reais, os custos e as soluções complementares. Rodrigo ficou tão satisfeito com a precisão e com a rapidez daquela conversa que marcou o encontro para o próprio dia. Quando chegou ao escritório, encontrou Leonor pessoalmente. Ela já não tinha a fragilidade dos meses de luto, mas também não exibia dureza gratuita. Havia nela uma calma amadurecida, uma firmeza que dispensava teatro. Rodrigo notou isso logo nos primeiros minutos. Enquanto discutiam cláusulas, margens, quantidades e calendarização, percebeu também que a beleza dela vinha menos da aparência do que da concentração com que escutava e respondia. Leonor, por sua vez, reparou que Rodrigo tinha educação, presença e uma facilidade natural para se mover em ambientes de poder. Nada ficou dito além do necessário, mas ambos saíram daquele encontro com a impressão de que a parceria poderia crescer. Em casa, porém, a reação à presença constante de Rodrigo foi diferente. A mãe dele, Helena, contabilista-chefe da empresa de Artur,
Viu desde cedo naquela aproximação uma oportunidade. Sabia que Leonor era viúva do antigo proprietário, suspeitava que o negócio estivesse sob controle dela e calculava, com frieza, que o filho poderia unir utilidade e conveniência. Rodrigo, que inicialmente se aproximara por genuína atração e curiosidade, deixou-se contaminar por esse raciocínio. Passou a visitar Leonor com frequência. Primeiro sob o pretexto de reuniões, depois com convites para jantar, sempre educados, sempre oportunos. Levava à casa, interessava-se por Martim, elogiava a forma como ela conciliava maternidade e trabalho. Leonor não se apaixonou de imediato, mas habituou-se à atenção dele. Depois de anos a viver entre responsabilidade, luto transformado e prudência, era confortável sentir-se vista. O relacionamento cresceu sem grande espetacularidade. Leonor apresentou-o ao filho. Martim, ainda pequeno, aceitou-o com aquela reserva típica das crianças que observam primeiro e confiam depois. Rodrigo fez o que sabia fazer melhor. Foi agradável, disponível, correto. Pouco a pouco, começou a passar mais tempo em casa dela. E quando percebeu que a estabilidade da relação o colocava ainda mais perto do universo financeiro e empresarial de Leonor, decidiu consolidar tudo com um pedido de casamento. Marta, feliz por ver a amiga acompanhada, incentivou a decisão. Leonor também se deixou convencer por uma ideia simples. A vida não se recomeça apenas com grandes paixões. Às vezes, começa-se de novo com alguém que parece seguro. O casamento foi discreto, sem luxo, sem festa ruidosa, sem excessos. Assinaram os papéis, jantaram os dois, receberam felicitações da família mais próxima. Nos primeiros tempos, tudo pareceu funcional. Rodrigo assumiu o papel de marido com correção. Leonor dividia-se entre o trabalho e o filho. A casa ganhou nova rotina. Por fora, parecia a estabilidade que tanta gente procura. Por dentro, no entanto, havia falhas silenciosas. Rodrigo descobriu depressa que a vida conjugal não era o palco emocionante que imaginara. A atenção de Leonor estava repartida. Martim continuava a ser o centro emocional da casa, e embora o menino nunca fosse malcriado, também nunca acolheu Rodrigo como figura indispensável. Havia entre os dois uma distância persistente que o tempo não eliminava. Enquanto isso, no plano empresarial, surgia um projeto ainda mais ambicioso. A empresa de Leonor e a de Arthur tinham muito a ganhar com uma aliança formal. Fornecimento direto, expansão de mercado, otimização de custos, força negocial mais robusta. Diniz estudou os números, avaliou riscos e concluiu que a fusão poderia abrir uma etapa inteiramente nova. Leonor concordou. Prepararam documentação, cenários, projeções. A proposta foi enviada a Arthur, que se mostrou interessado desde o início. Rodrigo, integrado no círculo de decisão da empresa dele, participou nas conversas preliminares, sem imaginar que estava na prática a negociar o futuro com a própria esposa. Foi também nessa altura que o lado menos digno do caráter dele começou a aparecer. Insatisfeito com a rotina, cansado da ausência de entusiasmo que só existia na sua imaginação, Rodrigo procurou distrações fora de casa. Conheceu uma jovem empregada de um café onde almoçava algumas vezes. A relação nasceu da superficialidade mais previsível. Elogios fáceis, encontros rápidos, despesas pagas sem grande esforço. A amante gostava de dinheiro. Rodrigo gostava de sentir-se desejado sem precisar de profundidade, e convenceu-se de que podia manter tudo separado. Leonor, absorvida pelo filho, pelo trabalho e pela preparação da fusão, não percebeu logo o desvio. O casamento, para ela, já não era feito de paixão, mas de parceria e rotina. Por isso, certas ausências dele não lhe pareceram alarmantes no início. Quando o processo de fusão avançou para a fase final, Arthur organizou uma grande celebração de aniversário e decidiu que assinaria os documentos nessa ocasião. Queria transformar um ato empresarial num símbolo público de confiança e de expansão. O convite foi enviado ao proprietário da empresa de Leonor. Como durante anos ela se mantivera discreta, quase invisível para o mercado, muitos ainda ignoravam que a verdadeira dona era ela. Diniz telefonou-lhe a explicar que chegara a hora de sair da sombra. Leonor ficou em silêncio por alguns segundos. Percebeu imediatamente outra coisa. Rodrigo não lhe tinha dito uma única palavra sobre a festa, apesar de saber perfeitamente que a assinatura seria ali. Ela não o confrontou, preferiu observar. Nos dias anteriores ao evento, Rodrigo continuou a agir como se nada de especial se aproximasse. Na data marcada,
Inventou uma saída com colegas. Disse que iria jogar bilhar. Falou com ligeireza, sem sustentar o olhar. Leonor respondeu com a mesma serenidade, com que por dentro começou a fechar portas. Quando ele saiu, excessivamente perfumado e satisfeito consigo próprio, ela vestiu o filho, levou-o até casa de Marta e Diniz e pediu-lhes que ficassem com ele por algumas horas. Depois, foi preparar-se. Havia em Leonor uma beleza que não dependia da juventude fácil nem da ostentação. Dependia da compostura. No salão de cabeleireiro, mandou prender o cabelo de forma elegante. Escolheu maquilhagem leve, roupa sóbria, sapatos adequados ao conjunto. Comprou um presente para Arthur. Uma caneta de luxo, discreta e refinada. Símbolo perfeito para um homem habituado a decisões importantes. Quando se olhou ao espelho, não viu uma mulher a querer impressionar. Viu alguém pronta para ocupar o próprio lugar sem pedir licença. No restaurante reservado para a celebração, Rodrigo chegara antes, acompanhado pela amante. Pediu-lhe que fingisse ser a sua esposa. Falou de Leonor com desprezo vulgar, reduzindo a vida doméstica a uma caricatura mesquinha. A mãe dele, ao vê-lo, sentiu um misto de vergonha e irritação. Não era por amor à nora, era porque, apesar da ambição, Helena conhecia o valor da decência mínima e sabia que o filho estava a atravessar uma linha perigosa. Mesmo assim, nada do que ela dissesse o faria recuar. Rodrigo estava convencido de que controlava a situação. Os convidados já enchiam a sala quando Leonor chegou, ligeiramente atrasada por causa do trânsito. A música ambiente era suave, os empregados circulavam entre as mesas, o anfitrião recebia cumprimentos à entrada. Leonor entrou sem dramatismo, observou o espaço e viu de imediato o marido com a outra mulher. Nesse instante, tudo fez sentido. E curiosamente não sentiu escândalo nem vontade de chorar. Sentiu clareza. Era-se uma peça que faltava meses encaixasse finalmente. Não se aproximou. Não criaria uma cena. A vida, percebeu, trataria de expor cada um no momento certo. Pouco depois, Arthur ergueu a voz para agradecer a presença dos convidados. Entre um brinde e outro, anunciou que a noite teria ainda um segundo motivo de celebração. A assinatura de uma fusão entre duas empresas sólidas, um passo que marcaria uma nova fase para ambos os grupos. Houve aplausos, houve curiosidade, e houve também a observação divertida de que só faltava chegar o misterioso proprietário da empresa parceira. Foi então que Leonor avançou. Caminhou entre as mesas com uma tranquilidade que fez a sala abrandar. Parou diante de Arthur, felicitou-o pelo aniversário, entregou-lhe o presente, e com um sorriso sereno, pediu-lhe que trouxessem os documentos. Durante um segundo, instalou-se aquele silêncio raro em que todos percebem que algo decisivo está a acontecer. Rodrigo empalideceu. A amante afastou-se instintivamente. Helena levou a mão ao peito. Diniz aproximou-se e, num tom calmo, confirmou o que muitos ainda não sabiam. Leonor era a proprietária da empresa. Sempre fora, estivera apenas resguardada. Arthur demorou apenas o tempo suficiente para assimilar a surpresa. Depois riu-se, não de troça, mas de genuíno espanto admirado. Disse que um bom negócio não muda de valor por se revelar uma mulher por trás dele. Pelo contrário. Pegou na caneta oferecida por Leonor e assinou primeiro. Em seguida, foi ela quem assinou. Apertaram as mãos sob os aplausos dos presentes. O momento empresarial tornou-se, sem que ninguém o tivesse previsto, uma revelação moral. Numa sala cheia, Leonor não precisou de humilhar ninguém. Bastou-lhe ocupar o lugar que sempre lhe pertenceu. Só depois se aproximou de Rodrigo. Não levantou a voz, não lhe pediu explicações. Limitou-se a olhar para a mulher que o acompanhava, depois para ele, e disse que não era preciso conversa longa. As coisas dele seriam enviadas para a morada que indicasse. Bastava devolver as chaves. Rodrigo ainda tentou defender-se com a desculpa mais pobre possível. Acusou-a de também o ter enganado, escondendo quem realmente era. Leonor quase sorriu. Havia uma diferença tão evidente entre proteger-se e trair que nem valia a pena explicá-la. Antes que ele insistisse, Helena antecipou-se e repreendeu o filho com dureza, mais pela vergonha pública do que por consciência tardia. Leonor não prolongou a cena. Virou-se e voltou para junto dos convidados, como quem encerra um capítulo sem precisar de fazer discurso. O divórcio aconteceu rapidamente. Rodrigo saiu da empresa de Arthur pouco depois. Continuar ali, sob o peso daquela noite, seria insustentável.
A amante desapareceu assim que percebeu que ele já não representava o atalho que imaginara. Helena, por orgulho ferido, afastou-se em silêncio. E Leonor regressou ao trabalho com uma lucidez nova. Não estava destruída como da primeira vez. Havia dor, claro, havia desilusão, mas não havia desamparo. A experiência com Tomás ensinara-lhe o valor do que era verdadeiro. A experiência com Rodrigo ensinou-lhe o preço de ignorar sinais só porque a companhia parece confortável. Arthur, por sua vez, começou a olhar para Leonor com interesse diferente. Não o interesse ligeiro de quem se impressiona com a beleza ou com o poder. Era antes o reconhecimento raro entre duas pessoas capazes de sustentar a responsabilidade. Ele também passara anos inteiro entregue ao trabalho, adiando afectos em nome da construção de um império empresarial. Nela, encontrou não apenas competência, mas densidade humana. Uma mulher que conhecia a perda, a maternidade, o silêncio, a reconstrução. E Leonor viu nele algo que já não esperava encontrar. Maturidade sem pose, força sem arrogância, presença sem jogo. Nenhum dos dois se precipitou. Continuaram a trabalhar juntos, a resolver crises, a discutir estratégias, a negociar contratos, a tomar café entre reuniões que terminavam tarde. Martim foi crescendo e aproximando-se naturalmente de Arthur. Não por imposição, mas porque as crianças percebem quem chega sem ocupar à força. Diniz e Marta, agora com a própria família, eram testemunhas discretas dessa mudança. O sentimento entre Leonor e Arthur não nasceu de vertigem. Nasceu de tempo, de respeito, de parceria, de conversa verdadeira. E talvez por isso tenha sido mais sólido do que tudo o que antes parecera urgente. Quando finalmente Leonor admitiu a si mesma que o coração voltara a abrir espaço, já não era a mulher que ficara paralisada diante da perda, nem a que aceitara uma relação por medo de ficar sozinha. Era alguém que aprendera a distinguir a ausência de solidão, a tensão de interesse, promessa de caráter. Ao lado de Arthur, construiu não um conto de fadas, mas uma vida boa, dessas que se fazem mais de confiança do que de fogo de artifício. O trabalho prosperou. Martim cresceu amado. E Leonor percebeu, com a serenidade de quem sofreu o suficiente para não romantizar nada, que a vida raramente devolve o que tira na mesma forma. Mas às vezes, devolve em maturidade aquilo que antes se desejava apenas como felicidade. No fim, o que a salvou não foi a vingança, nem o dinheiro, nem a necessidade de provar alguma coisa a quem a subestimou. Foi a coragem silenciosa de continuar, quando tudo dentro dela mandava desistir. Há feridas que nunca desaparecem por completo, mas deixam de comandar o destino quando a pessoa decide que a dor não será a sua identidade. Leonor perdeu, caiu, confiou mal, reergueu-se, e em cada etapa foi aprendendo que a dignidade fala mais alto do que o escândalo, e que muitas vezes